Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição do Evangelho segundo o Espiritismo no canal do YouTube do Centro Espírita Luz e Caridade de Ivaiporã. Para iniciarmos os trabalhos de hoje, vamos ler um texto do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É o texto número 154. Ninguém vive para si. Porque nenhum de nós vive para si. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 7. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem a teu lado. Assim como o fio de água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista que se julga sem ninguém está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas, superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas, pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções das palavras e dos atos, representará influência de tua alma, auxiliando-te à libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para sofrimento nas trevas. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes ainda hoje. Porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Vamos erguer então os pensamentos e pacificar nossos corações, agradecendo ao Mestre Jesus por todas as oportunidades de crescimento e de propagação dos seus ensinamentos. Pedimos aos espíritos de luz, trabalhadores de nossa casa, que em mais este momento de exposição do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos auxiliem e nos protejam. Acompanhem e iluminem o expositor de hoje, que ele possa transmitir as lições de forma clara, simples, para que todos possamos tirar o melhor proveito. Assim seja. O nosso expositor de hoje é o irmão e amigo Fábio, que vai expor sobre o capítulo 11, o egoísmo, item 11. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, cordiais saudações em mais esse momento de Evangelho aqui na nossa Casa Espírita Luz e Caridade. Estejam todos sob o amparo e a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Pai Celestial. Estejam todos amparados, envoltos nessas boas energias. Como falado anteriormente pela nossa irmã Sueli, hoje eu vou estar falando a respeito do item 11, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo esse que tem por título Amar o próximo como a si mesmo, que é o mandamento maior. Jesus, que foi o mestre dos mestres, nos deixou uma filosofia de evolução para o aperfeiçoamento nosso e até o próprio aperfeiçoamento da humanidade.
A proposta de renovação íntima é imprescindível para o surgimento do homem moralmente melhorado, resultando numa sociedade melhor, enfim, num mundo melhor. Então, conhecer a si próprio é um exercício diário para se melhorar. E isso tem que ser uma busca e tem que ser uma meta constante para nós. As ponderações, as reflexões acerca do que fazemos e do que vivemos no nosso dia a dia, do que somos, é de fundamental importância para o nosso aperfeiçoamento pessoal. Essa prática, ela tem que ser constante na nossa vida. Nós não podemos perder isso nunca de meta e de proposta. Somente quando nós nos conhecemos é que podemos saber as nossas virtudes e os nossos defeitos. E conhecedores das nossas virtudes e dos nossos defeitos é que nós podemos nos melhorar. Então esse exercício, ele tem que ser realmente diário, tem que ser constante. Ser conhecedor das nossas virtudes e dos nossos defeitos implica em corrigi-los ou ainda melhorá-los na direção da perfeição, na direção da evolução. Temos várias características que vêm sendo angariadas ao longo das nossas existências corporais, que são realmente essas características boas que trazemos conosco e também as características que haveremos de melhorar os nossos defeitos. Enfim, mas é o conjunto dessas características que nos fazem indivíduos únicos dentro da sociedade que nós nos encontramos. Trabalhar os nossos defeitos há de ser uma luta diária e constante em direção à evolução. E quando nós falamos em evolução, sabemos que não só a nós compete evoluir, mas também aqueles que estão ao nosso lado. E é imprescindível que o nosso próximo também evolua. O nosso próximo está nessa jornada junto conosco. Nós sempre devemos ter em mente que o nosso processo de aperfeiçoamento está ligado ao aperfeiçoamento do nosso próximo. É um elo que caminha junto, nós e aqueles que estão ao nosso lado. Amar o próximo como a si mesmo se faz necessário para o desenvolvimento e pela evolução de todos, de todos. E é por isso que Cristo deixa essa máxima para nós. Se a gente parte desse pressuposto, então, é importante que eu passe a não só me enxergar ou priorizar aquilo relacionado única e exclusivamente a mim e ao meu desenvolvimento. Quando eu tomo essa postura, eu começo a desenvolver em mim essa característica que nós chamamos de egoísmo. E o combate ao egoísmo, a esse comportamento que me coloca sempre no centro e sempre à frente do meu próximo, sempre primeiro que aqueles que estão ao meu lado, o combate a esse comportamento é muito importante e necessário. Por tudo que a gente já está falando aqui. O egoísmo, este estado de sentimento, de comportamento, que impossibilita o progresso moral do homem e tão presente em nossas vidas e nosso cotidiano, deve ser trabalhado e, de certa forma, até suprimido, dando lugar a nobres virtudes como a caridade, ao amor, à humildade, favorecendo o nosso progresso na escada evolutiva. Lembrando que a vivência dessas virtudes promove uma vida melhor, seja uma vida em família, seja dentro da sociedade que nos encontramos, e de certa forma nós colaboramos para a construção de um mundo melhor. Olha que coisa curiosa, quando eu começo a abrir mão daquilo que eu sou, na acepção daquilo que é do ego, na acepção
daquilo que eu sou que não me deixa ser pleno, quando eu começo a pensar mais no meu próximo e entender que eu sou uma engrenagem dentro de uma máquina, que eu devo ser colaborativo para que toda a máquina funcione, eu começo a favorecer a progressão em torno de mim, a progressão dentro do núcleo social que eu estou integrado e, de certa forma, a progressão dentro da sociedade do qual eu faço parte. E dessa maneira eu colaboro também para uma melhora dentro do mundo em que eu habito. O egoísmo impede o progresso moral do homem, porque se faz como sentimento de interesse pessoal. Nós, normalmente, quando egoístas, nós colocamos nossos interesses pessoais sempre à frente daquilo que é de real necessidade dentro do grupo do qual nós participamos, né? Normalmente, as coisas e a vida material é que puxam esse sentimento de egoísmo e pedindo o desenvolvimento do coração humano e dos sentimentos mais nobres e de valores mais elevados. Em realidade, o egoísmo ele está ligado à matéria, né? À materialidade. E ele deve ser combatido porque ele é a negação da caridade e, por consequência, ele é a negação do amor, causador de grandes misérias materiais e morais. Se nós observarmos, né, quantas vezes a humanidade ou a sociedade ela entrou em grandes calamidades, resultando em depreciação para o próximo, para as pessoas, por um ato egoísta, de repente, de um irmão que também estava encarnado num processo de evolução, colocando, por exemplo, criando grandes conflitos, distúrbios dentro daquilo que era a normalidade, né? A felicidade humana, ela será plena quando for totalmente eliminado do coração do homem o egoísmo. E aí a gente se pergunta, o que é o estado de felicidade? Veja bem, nós estamos falando aqui de estado de felicidade. O que deixa você feliz? O que você deixa pleno? Será que realmente são todas as conquistas materiais? A posição na sociedade, o carro, a casa? Será que você coloca o seu estado de felicidade em cima de uma posse material? Ou ainda, o estado de felicidade pode ser um sentimento por uma realização pessoal? Então, quando nós começarmos a reflexionarmos e entendermos que o estado de felicidade é uma realização do coração e deixarmos de desvincularmos o estado de felicidade das coisas materiais, nós vamos estar caminhando para esse caminho, para esse estado de felicidade. Nós somos conhecedores de irmãos e irmãs que levam uma vida extremamente humilde, sem grandes posses ou sem grandes realizações, mas em um estado de felicidade quase que absoluto, porque o indivíduo se enxerga como filho de um Criador maior, como uma engrenagem dentro de uma máquina útil. Enfim, o estado de felicidade é a própria realização pessoal desse indivíduo e não as posses que ele tem, não é verdade? Todos aqueles que querem melhorar devem combater o egoísmo com toda a força, com toda a coragem, com toda a abdicação. E eu falo coragem aqui porque tem que ter coragem para você combater aquilo que de ruim está dentro do seu coração. Quando você se predispõe a essa mudança, implica você abdicar de conceitos, né, de verdades pré-estabelecidas, para fazer uma reforma íntima. Então, para você que quer realmente melhorar, é muito importante, assim como eu, é muito importante essa luta diária para a reforma íntima e essa consciência
né? Essa consciência de tentar ser um indivíduo melhor a cada dia, passando por cima dos defeitos e tentando eliminar os defeitos, entre eles o egoísmo. E isso é fácil de fazer? Não, não é fácil. Por isso que nós temos que ter resignação, coragem e, de certa forma, abdicar esses conceitos arcaicos que ainda nos mantém prisioneiros nesta jornada de não progressão. É fácil a gente renunciar aos nossos interesses e caprichos em função do próximo? Não é fácil, mas começar a pensar no meu próximo é muito importante. E quando eu começo a pensar no meu próximo, eu começo a eliminar esse sentimento de egoísmo de dentro do meu coração. E a dificuldade está aí. Então, praticar as virtudes e sentimentos nobres é um grande desafio para todos nós. Em virtude dos nossos interesses e ainda das nossas necessidades do ego. Se nós pegarmos a história de Jesus Cristo, já próximo do seu momento final, nós temos a passagem dele junto com Pôncio Pilatos. E a gente vê dois exemplos, né? Um exemplo altruísta de Jesus Cristo, se submetendo a todo o sacrifício, né? Ao qual ele passou e depois a crucificação. E nós vemos também um sentimento egoísta de Pôncio Pilatos, uma atitude egoísta, porque ainda apegado ao poder, apegado ao prestígio da sociedade da época. E veja bem, no momento de julgamento, o que Pôncio Pilatos fez em relação a Jesus Cristo, mesmo sabendo que Jesus Cristo era justo em sua causa e verdadeiro nas suas ações e palavras, Pôncio Pilatos simplesmente ignora num ato egoísta e lava as mãos. Ele agiu com indiferença para aquela situação, né? Ele, de certa forma, agiu com indiferença para Jesus Cristo. E o ato de agir com indiferença é um ato egoísta. E aí a gente faz uma pergunta aqui. Será que nós, muitas vezes, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, agimos com indiferença em relação ao nosso próximo, em relação ao nosso irmão? Muitas vezes nós agimos com indiferença. E essa indiferença é um ato egoísta. E esse ato egoísta ainda está ligado ao nosso ego. Isso é prova de que somos criaturas ainda imperfeitas, num processo de evolução e de lapidação. E para isso nós temos que ter coragem de ter a ciência de que somos assim, que precisamos de melhorar. Então, nós temos que começar a olhar para o nosso próximo e enxergar a sociedade como uma sociedade de irmandade e procurar desenvolver o relacionamento fraterno dentro do contexto social do qual nós estamos inseridos. E aí a gente faz uma pergunta: será que é possível eliminar o egoísmo da Terra? Será que nós conseguimos eliminar o egoísmo do nosso planeta, da nossa grande população humana? Para responder essa pergunta, aí eu já mencionei um pouco atrás, a gente faz uma outra pergunta. Qual que é a causa do egoísmo? Em que o egoísmo está ligado e arraigado? O egoísmo, ele está ligado e arraigado a esta relação que nós temos com a materialidade, com a matéria, com o mundo material. As nossas vontades ligado ao mundo material. Então, isto é o que mantém esses desejos,
Essas imposições de necessidades materiais é o que nos fazem, ou ainda dentro do contexto da sociedade que estamos inseridos, é o que nos fazem egoístas. E à medida que nós vamos nos lapidando, nos melhorando, tornando, por exemplo, a vida moral maior dentro do desenvolvimento de todo o contexto de existência que nós temos, nós vamos enfraquecendo esses sentimentos de egoísmo. Quando a vida moral ela predomina sobre a vida material, de fato, o egoísmo se assenta na importância que cada indivíduo atribui. Destruindo essa importância, nós vamos minimizando o egoísmo que tende a desaparecer. O mal leva à busca do remédio, que no caso é a caridade. Nós vemos uma sociedade muito egoísta. De repente, ainda é necessário esse mal para que a gente se desperte para sentimentos mais nobres, como a caridade, como o amor. Assim, quando nós promovemos a destruição do egoísmo em nós, a exemplo do que Jesus nos deixou, praticando a caridade desinteressada, não pagando o mal com o mal, sem se importar com aqueles que nos tratam com ingratidão e se importando com o nosso próximo, nós vamos em direção à nossa evolução. Compreendendo o efeito danoso do egoísmo, nós iniciamos o nosso processo de reforma íntima, colaborando de maneira afetiva e efetiva para o desenvolvimento da humanidade. Eu gostaria de ler uma questão aqui, meus irmãos, minhas irmãs, do Livro dos Espíritos, é a questão 917, e ela diz assim: qual o meio de destruir o egoísmo? E aí, a resposta que nós temos pelos amigos espirituais, eles dizem assim: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. Ou seja, tudo está estruturado para essa materialidade que está ligada ao egoísmo. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, a doutrina espírita transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, a doutrina espírita, bem compreendida, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções e necessariamente combatendo o egoísmo. Meus irmãos, minhas irmãs, o que nós tínhamos para o Evangelho dessa noite são esses conhecimentos. Espero que vocês façam um bom uso deles e fiquem sob o amparo e a proteção de Jesus Cristo e do Pai Celestial. Que assim seja. Encerrando então o nosso trabalho de hoje, agradecemos ao irmão Fábio pelas lições e, elevando os nossos pensamentos, vamos mais uma vez agradecer ao nosso Mestre Jesus e aos amigos espirituais, trabalhadores de nossa casa, pela oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual, pedindo que nos concedam a bênção de podermos continuar com este trabalho. Pedimos também que nos abençoem e protejam a todos. Que assim seja.